Vá a pé para a casa dos seus pais. Boa sorte para não congelar. Gritava o meu marido, enquanto me trancava do lado de fora de casa, vestindo apenas uma camisola fina, em pleno inverno. Eu já estava prestes a quebrar a janela para entrar, quando de repente, uma senhora idosa saiu da mansão ao lado e disse: "O meu filho é o chefe do seu marido, e eu sou a dona da empresa inteira. Venha, você vai passar a noite na minha casa. Amanhã, ele vai implorar por misericórdia." Tudo isso foi precedido por uma noite que começou exatamente como dezenas de outras antes dela. Mariana ouviu o motor do carro chegando. Já passava das 11 da noite. Ela estava sentada na cozinha, em silêncio, encarando uma xícara de chá que já havia esfriado. A porta se abriu e Ricardo entrou. Ele estava de bom humor. Suas bochechas estavam coradas pelo vento gelado da serra, e do seu casaco caro exalava um cheiro de perfume alheio. Um cheiro doce, enjoativo. Não era o dela. Bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto novas histórias de vida todos os dias, e eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse e desse um like no meu vídeo. Agora bora para a história. Tenho certeza de que você vai curtir até o final. Ele jogou a chave sobre o aparador no hall de entrada e foi para a cozinha, afrouxando o nó da gravata. "Ainda acordada?" perguntou ele com um tom animado, como se não notasse o silêncio tenso no ambiente. Ele abriu a geladeira e olhou lá dentro. "Tem alguma coisa para beliscar?" "Nas reuniões, só comi uma salada sem graça." Mariana levantou os olhos lentamente para ele. Ela permaneceu em silêncio. Tinha prometido a si mesma que hoje ficaria calada, que não perguntaria nada, não discutiria. Mas o cheiro daquele perfume era forte demais, estranho demais dentro da casa deles. "As reuniões demoraram de novo", disse ela, com a voz baixa, sem emoção. "Você sabe como é, Mari, fechamento de ano fiscal", respondeu Ricardo, tirando um pote com o jantar da noite anterior. "Relatórios infinitos, reuniões, contratos. Precisamos fechar tudo antes do recesso. Estou cansado como um cão." Ele colocou a comida no micro-ondas e se virou para ela, finalmente notando o olhar da esposa. "O que foi agora? Você está com uma cara de quem viu um fantasma. Lá vem você." Mariana respirou fundo. "É só curiosidade, Ricardo. Essas viagens a negócios, essas negociações noturnas, elas estão acontecendo com muita frequência. Toda semana, às vezes 2 ou 3 vezes. Ele soltou uma risada debochada, balançando a cabeça. "Eu ganho dinheiro, Mariana, para nós, para esta casa, para as suas comprinhas no shopping. Ou você esqueceu como as coisas funcionam? Você não trabalha há uns 7 anos. Aquele foi um golpe baixo. Ele sempre fazia isso. Quando ficava sem argumentos, ele a lembrava de que ela era apenas uma dona de casa. Uma dona de casa que ela se tornou por insistência dele mesmo. Para que você quer continuar nessa contabilidade estressante?" dizia ele na época. "Você vai cuidar do nosso lar. Eu quero chegar em casa e ver a minha mulher amada, não uma auditora exausta." E ela acreditou. Largou uma carreira brilhante, um cargo de especialista sênior em uma grande firma, e agora ele jogava isso na cara dela em cada oportunidade. "Eu não esqueci como as coisas funcionam", respondeu ela num tom firme. "Também não esqueci como se lê em relatórios financeiros. Eu vi o extrato do nosso cartão conjunto. Tem muitas despesas em restaurantes nos quais você disse que não esteve, e pagamentos de hotéis nos dias em que você supostamente dormiu no escritório para terminar projetos." Ricardo parou de sorrir. Ele caminhou lentamente até a mesa e sentou-se de frente para ela. Seus olhos ficaram frios como o gelo lá fora. "Você está vasculhando as minhas contas?" "São as nossas contas", retrucou Mariana. "Ou melhor, eram. Nos últimos 6 meses, o seu salário tem ido para alguma outra conta que eu desconheço. E para esta aqui, você só transfere uma quantia pequena para as despesas. Eu quero saber o que está acontecendo, Ricardo." O micro-ondas apitou, mas ninguém prestou atenção. A tensão no ar era tão densa que podia ser cortada com uma faca. "O que está acontecendo?" Ele riu com um escárnio curto e agressivo. "O que está acontecendo é que eu trabalho feito um condenado para sustentar esta família, esta casa, esta vida de madame a qual você se acostumou. E você fica aqui o dia todo, entediada, brincando de detetive e se metendo onde não deve." "É da minha conta, sim." A voz dela tremeu, mas ela se forçou a falar com firmeza.
Eu sou sua esposa. Tenho o direito de saber para onde vai o nosso dinheiro e onde você passa as noites. Você tem o direito de ficar calada e ser grata, berrou ele, batendo com a palma da mão na mesa. A louça estremeceu. Estou cansado das suas eternas suspeitas, cansado dessa sua cara azeda. Talvez, se você cuidasse mais de si mesma e menos das minhas contas, eu tivesse vontade de voltar para casa mais cedo. As palavras foram como bofetadas. Mariana sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas não permitiria que ele as visse. Ela apertou os punhos embaixo da mesa. Então é isso, a culpa é minha. E de quem mais seria? Ele se levantou, impondo sua altura sobre ela. Você se transformou numa dona de casa chata e eternamente insatisfeita. O que você tem para me oferecer além de cobranças? As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto dela. Aquilo era cruel demais, injusto demais. Ele mesmo quis aquilo. Ele mesmo a transformou naquilo. Eu te dei tudo, sussurrou ela. Eu desisti da minha vida por você. Então pegue ela de volta, gritou ele. Não gosta daqui? Rua. A porta é logo ali. Pode ir agora mesmo para a casa dos seus pais, lá naquele fim de mundo no interior. Quero ver como você vai explicar para eles por que o marido fugiu de você. Ele agarrou o braço dela. Mariana gritou de surpresa e dor. Os dedos dele cravaram no ombro dela como garras. Ele era forte, muito mais forte que ela. Me solta! Está doendo, Ricardo! Me solta! Mas ele não ouvia. Ele a arrastou da cozinha para o hall de entrada. Ela estava apenas com uma camisola fina de algodão, descalça. O porcelanato frio do corredor queimou a sola dos seus pés. Ela tentou resistir, se soltar, mas a pegada dele era de ferro. O que você está fazendo? Ficou louco? Gritava ela, mas sua voz era abafada pela respiração furiosa dele. Ele abriu a porta da frente com um puxão. Uma rajada de vento gelado atingiu o rosto dela. O inverno na Serra Gaúcha estava impiedoso naquela noite. Uma tempestade de geada. O gramado já estava coberto por uma camada branca. Você queria falar sobre dinheiro? Rosnou ele no ouvido dela. Não tem dinheiro. Queria a verdade? Aqui está a verdade. Eu cansei de você. Com essas palavras, ele a empurrou para fora, na varanda. Ela caiu de joelhos nos degraus de pedra gelada. O frio foi instantâneo, chocante. O tecido fino da camisola molhou na hora e congelou. Ela levantou a cabeça, sem acreditar no que via. Ricardo estava parado na porta. O rosto dele estava distorcido de ódio. Vá a pé para a casa dos seus pais. Boa sorte para não congelar, gritou ele e bateu à porta. Ouviu-se o clique de uma tranca, depois da segunda. Mariana ficou sozinha, de camisola, no frio congelante. O silêncio só era quebrado pelo uivo do vento minuano. Ela se levantou num pulo, começou a esmurrar a porta. Ricardo, abre! O que você está fazendo? Abre agora! Mas não houve resposta. A luz do hall de entrada se apagou. Ele nem olhou para trás. Ele simplesmente a deixou ali para morrer de hipotermia. O pânico começou a dar lugar ao terror. Ela sabia que naquele frio, com temperaturas próximas de zero, não aguentaria muito tempo. Os pés descalços já não sentiam os degraus. A pele ardia com o frio. Ela olhou em volta. O condomínio de luxo onde moravam era silencioso e isolado, com terrenos enormes. Todos os vizinhos dormiam atrás de muros altos e cercas vivas. Gritar por socorro era inútil. O vento levaria sua voz. O celular ficou dentro de casa. Tudo ficou lá dentro. Toda a sua vida. Ela correu até a janela da sala de estar. As cortinas estavam fechadas. Ela bateu no vidro, depois começou a bater com mais força. Ricardo, por favor, eu vou congelar. Silêncio. A humilhação era insuportável. Mas o medo da morte era maior. Ela precisava entrar. Precisava sobreviver. O olhar dela varreu a varanda em desespero. Perto de um canteiro de flores, coberto de geada, ela viu uma estátua de jardim, um anão de cerâmica pesada que ela tinha comprado no verão para decorar. Agora estava coberto de gelo e grudado na terra. Era a única chance. Ela correu até ele, começou a cavar a terra dura com as mãos nuas para soltá-lo. Os dedos ficaram dormentes instantaneamente.
Doía, mas ela continuou com obstinação. Finalmente, conseguiu arrancar a pesada figura de cerâmica do chão. A estátua era pesada, desajeitada. Tremendo o corpo todo, ela se aproximou da janela. Os dentes batiam tanto que parecia que iriam se quebrar. Ela levantou a estátua. Mais um segundo e quebraria a janela da própria casa. Ela sabia que depois disso não haveria volta, mas naquele momento isso não importava. Importava apenas sobreviver. E no exato momento em que seus braços começaram o movimento para atirar a estátua contra o vidro, ouviu-se um som ao lado. O clique de um portão, mas não na casa dela. O portão da mansão vizinha, enorme, parecida com um palácio, que sempre parecia desabitada, abriu-se lentamente. Uma senhora idosa saiu na varanda. Era alta, imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Sobre os ombros usava um casaco de pele pesado. Mariana congelou com a estátua nas mãos, sentindo-se pega em flagrante. Era Dona Clarice Drummond, a dona de todo o condomínio, uma lenda local, a mulher que todos temiam e respeitavam. Mariana a tinha visto apenas algumas vezes de longe, entrando em seu enorme carro preto blindado. Dona Clarice olhou para Mariana sem surpresa, como se visse aquela cena todos os dias. O olhar dela era afiado, penetrante. Ela desceu lentamente os degraus e, sem dizer uma palavra, caminhou até Mariana. Então, tirou o próprio casaco e o colocou sobre os ombros trêmulos da jovem. A pele era mequibola incrivelmente quente, pesada. Cheirava a perfume caro e poder. A mulher pegou Mariana pelo braço. O aperto era firme, seguro. "Venha", disse ela baixo, mas com autoridade. Ela guiou Mariana, que estava em estado de choque, para a sua casa, lançando um olhar curto e desprezível para a porta onde Ricardo havia se escondido. Mariana tropeçava. As pernas já não obedeciam. Elas entraram em um hall enorme, banhado por uma luz quente e amarelada. Dona Clarice fechou a porta atrás delas, cortando o frio e o uivo do vento. Ela ajudou Mariana a se sentar em uma poltrona profunda perto da lareira. Meu marido, tentou explicar Mariana, mas os lábios não obedeciam, as palavras travavam na garganta. Ela não sabia o que dizer, como explicar aquela vergonha. Dona Clarice levantou a mão, interrompendo-a. "Não preciso de explicações. Eu sei quem você é, Mariana Lacerda. E sei quem ele é, Ricardo Peixoto." Mariana olhou para ela surpresa. Como ela sabia os nomes deles? Dona Clarice foi até o bar, serviu um pouco de conhaque em uma taça de cristal e estendeu para Mariana. "Beba, é uma ordem." O tom dela não admitia objeções. Mariana obedeceu e tomou um gole. O líquido ardente queimou a garganta e espalhou calor pelo corpo. Dona Clarice olhou para ela por alguns segundos e então disse as palavras que mudaram tudo. "O meu filho, Felipe, é o chefe do seu marido, e eu sou a dona do Grupo Drummond, a dona da empresa inteira." O mundo de Mariana, que tinha acabado de desmoronar, virou de cabeça para baixo mais uma vez. Ela olhou para aquela mulher poderosa e nos seus olhos começou a nascer um entendimento. Aquilo não era simples compaixão de vizinha, era algo maior. Dona Clarice foi até a janela e olhou na direção da casa de Mariana, que agora parecia pequena e patética. "Vamos, você vai passar a noite aqui, no quarto de hóspedes. E amanhã..." Ela fez uma pausa e a voz dela ficou dura como aço. "Amanhã ele vai estar de joelhos, implorando por misericórdia." Mariana não dormiu a noite toda. Deitada na cama enorme do quarto de hóspedes, enrolada num edredom de seda, ela olhava para o teto. O corpo finalmente tinha aquecido, mas por dentro tudo continuava congelado. As palavras de Dona Clarice, autoritárias, prometendo vingança, ecoavam na cabeça, mas não traziam alívio. Pareciam irreais, assim como tudo o que estava acontecendo. Ontem à noite ela era apenas uma esposa, a dona da casa, e agora era uma exilada, abrigada na mansão da mulher mais influente na vida do seu marido. Pela manhã, foi acordada por uma batida leve na porta. A governanta entrou trazendo café numa bandeja e uma pilha de roupas. Dona Clarice pediu para entregar isso à senhora, disse a mulher, dispondo sobre a poltrona um suéter de cachemir cor creme, calças de lã de alfaiataria e sapatos de couro macio.
e pediu para a senhora descer ao escritório dela assim que estiver pronta. As roupas eram caras, de qualidade impecável e, estranhamente, serviram perfeitamente. Mariana se vestiu, sentindo-se uma impostora naquelas peças de luxo alheias. Olhou-se no espelho. De lá, uma mulher pálida, cansada, com olhos febris, a encarava de volta. Mas a roupa cara lhe dava um ar novo, severo. Ela não parecia mais uma vítima. Aquilo lhe deu forças. O escritório de Dona Clarice ficava no térreo. Era uma sala imensa, revestida de madeira escura, com estantes de livros do chão ao teto e uma mesa maciça de carvalho. A dona da casa estava sentada em uma grande cadeira de couro, de costas para a lareira onde a lenha estalava baixinho. Ela indicou a poltrona à sua frente para Mariana. Sente-se, Mariana. Mariana sentou-se na ponta, endireitando as costas. Meu filho vai chegar agora, informou Dona Clarice, como se falasse da entrega da correspondência. E logo depois dele, o seu marido. Quero que você esteja presente nessa conversa. O coração de Mariana disparou. Ver Ricardo novamente. Ela não tinha certeza se estava pronta. Eu não sei o que dizer, sussurrou. E você não precisa dizer nada, cortou Dona Clarice. Quem vai falar sou eu. O seu papel é apenas ficar sentada aqui como um lembrete vivo do que aconteceu. Ficaram em silêncio por 10 minutos. Então bateram na porta do escritório e um homem de uns 40 anos entrou. Alto, bem vestido, mas com o rosto pálido e abatido. Ele ajeitou a gravata nervosamente e se aproximou da mesa da mãe. Mãe, a senhora me chamou? A voz dele estava tensa. Sim, Felipe, sente-se. Dona Clarice apontou para a terceira poltrona, ao lado de Mariana. Felipe lançou um olhar rápido e assustado para Mariana e logo desviou os olhos. Sentou-se, tentando manter a maior distância possível. Estava visivelmente desconfortável. O medo da mãe estava escrito em letras garrafais no rosto dele. Você sabe quem é esta mulher? Perguntou Dona Clarice, encarando o filho. Sim, mãe. É a Mariana, esposa do Ricardo Peixoto, respondeu ele baixo. Que bom que sabe, assentiu ela, porque daqui a alguns minutos o próprio Peixoto estará aqui. Eu o chamei também. Felipe empalideceu ainda mais. Mãe, talvez não seja necessário. São assuntos de família deles. Talvez eu mesmo possa falar com ele, de homem para homem. Você já falou de homem para homem, interrompeu Dona Clarice com um tom gélido, e a sua conversa resultou no seu subordinado jogando a esposa no relento apenas de camisola no meio de uma geada. Você não vai falar mais nada, vai ouvir. A porta se abriu novamente e a secretária anunciou. O senhor Ricardo Peixoto chegou. Mande entrar, ordenou Dona Clarice. Ricardo entrou no escritório com um sorriso autoconfiante no rosto. Estava vestindo seu melhor terno, barbeado e claramente pronto para uma vitória fácil. Ele obviamente achava que tinha sido chamado por algum mal-entendido banal entre vizinhos que ele resolveria facilmente com seu charme. Dona Clarice, Doutor Felipe, bom dia, disse ele com voz firme, e então seu olhar caiu sobre Mariana. O sorriso escorreu do rosto dele. Ele travou no lugar como se tivesse batido numa parede invisível. Choque, descrença e depois pânico. Ele olhava da esposa, sentada no escritório da dona da holding, vestida com roupas caras, para a própria Dona Clarice, cujo rosto parecia uma máscara de pedra. Toda a arrogância dele evaporou num segundo. Ele percebeu que aquilo não era uma conversa de vizinhos. O que ela está fazendo aqui? Ele disse com a voz rouca, apontando para Mariana. Ela é minha convidada, respondeu Dona Clarice com voz linear. A verdadeira questão é o que o senhor faz aqui, senhor Peixoto. Chamei o senhor para comunicar uma decisão simples. Ela fez uma pausa, saboreando o desnorteamento dele. A partir deste minuto, o senhor está demitido do Grupo Drummond. Ricardo cambaleou. Demitido? Por quê? Por decomposição moral e conduta incompatível com o status de funcionário da nossa empresa, articulou Dona Clarice. Ontem à noite o senhor cometeu um ato que não honra homem nenhum. Jogou sua esposa na rua num frio congelante. Colocou a vida dela em risco. Pessoas assim não trabalham na minha empresa. O RH vai preparar a rescisão ainda hoje. O pânico nos olhos de Ricardo era quase animal. Perder aquele emprego, aquela posição, aquela renda.
Para ele, era equivalente à morte. Ele olhou para Felipe buscando apoio. Felipe, diga a ela... É um mal-entendido. Nós só discutimos. Briga de casal normal. Mari, diz para eles. Mas Mariana permaneceu em silêncio, olhando para ele com um desprezo frio. Todo o amor dela, todo o perdão, tinham evaporado na noite anterior naquela varanda gelada. Ricardo virou-se novamente para Dona Clarice. A voz dele tremia. Dona Clarice, eu imploro. Dei 10 anos da minha vida a esta empresa. Sou um dos melhores funcionários. Não podem fazer isso por causa de uma briga doméstica. Não é uma briga doméstica, cortou ela. Acabou. Está dispensado, Peixoto. E então aconteceu algo estranho. O pânico no rosto de Ricardo começou a diminuir. Foi substituído por uma reflexão tensa, e depois um sorriso frio e maldoso surgiu nos lábios dele. Ele endireitou a postura. O medo desapareceu, dando lugar a uma segurança gélida. Ele desviou o olhar de Dona Clarice para o filho dela, Felipe, que estava encolhido na poltrona, com medo de levantar os olhos. Demitido? Perguntou Ricardo novamente, e na voz dele soaram novas notas de aço. E você tem certeza, Felipe? Certeza de que quer isso? Felipe estremeceu e levantou um olhar apavorado para ele. Eu não acho que você queira isso, continuou Ricardo, olhando direto nos olhos do seu chefe. A voz dele era baixa, mas no silêncio ensurdecedor do escritório, cada palavra batia como um martelo. Pelo menos não antes de fecharmos definitivamente o negócio do Concreto do Sul. Ao ouvir essas palavras, Felipe deu um solavanco visível. Ficou tão pálido que parecia feito de papel. Lançou um olhar de animal encurralado para uma mãe, mas logo o baixou. Dona Clarice franziu a testa, olhando do filho para Ricardo. O rosto dela mostrava incompreensão. Ela não entendia o que estava acontecendo. Que história era essa de Concreto do Sul? O que isso tinha a ver com a demissão? Mas Ricardo já não olhava para ela. Ele olhava para o chefe destruído e sabia que tinha vencido. Ele estava no controle novamente. O sorriso no rosto dele se alargou. Ele se virou, ajeitou as abotoaduras do paletó caro com descaso e caminhou para a saída. Não disse mais nenhuma palavra, nem para Dona Clarice, nem para Felipe. Ao passar por Mariana, inclinou-se e sussurrou para que só ela ouvisse. Não demore para o jantar. E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Um silêncio pesado pairou no escritório. A promessa de Dona Clarice, tão firme e poderosa, desfez-se em pó. A justiça, que estava tão perto, escapou. Ricardo não foi esmagado, não se ajoelhou. Saiu como vencedor, deixando para trás medo, confusão e uma pergunta não dita. Que raio de Concreto do Sul era aquele que dava a um simples gerente de logística tanto poder sobre o CEO? A porta se fechou com um clique suave que soou como um tiro no silêncio. Mariana não se moveu. Olhava para a porta por onde o marido, seu algoz, havia saído. E não sentia nada além de um vazio frio. A última frase dele, sussurrada, não foi apenas zombaria. Foi uma ordem de um dono, certo da sua impunidade total. Dona Clarice virou a cabeça lentamente e olhou para o filho. O rosto dela, antes apenas severo, agora expressava um desprezo glacial. Felipe encolheu-se sob aquele olhar. O que é o Concreto do Sul? A voz de Dona Clarice era baixa, mas tinha o som de metal retorcido. Felipe pulou da cadeira, começou a andar pelo escritório, mexendo nos punhos da camisa. Mãe, é um contrato muito complexo, estrategicamente importante para a empresa. Estamos entrando num novo mercado. As perspectivas são enormes, mas os riscos também. O Peixoto é peça-chave nessas negociações. Ele conduz o projeto desde o início. Se o tirarmos agora, o negócio desmorona. Vamos perder milhões, dezenas de milhões. Ele falava rápido, de forma desconexa, sem olhar para a mãe. Qualquer um que entendesse o mínimo de negócios perceberia que aquilo era mentira. Uma tentativa fraca e pouco convincente de encobrir outra coisa. Mariana, ex-auditora, via através daquilo. E Dona Clarice, que construiu aquele império do zero, muito mais. Milhões? Perguntou ela, e na voz surgiu uma suavidade perigosa. Você quer dizer que toda a nossa empresa, todo o grupo Drummond, depende de um gerente de logística? Você está falando sério, Felipe?
Não, claro que não depende, mas esse projeto, ele é muito delicado. Quase implorou ele. Eu vejo que é delicado, disse Dona Clarice lentamente, sem tirar os olhos dele. Tão delicado que você, o CEO, tem medo do seu subordinado. Meu filho tem medo de um homem que joga a esposa na rua. Eu não tenho medo dele, retrucou Felipe alto demais. Então demita-o agora mesmo. Ligue para o RH e dê a ordem. Felipe congelou. Olhava para o meu telefone na mesa da mãe como se fosse uma cobra venenosa. Ele não podia fazer aquilo. O pânico no rosto dele era tão óbvio que Mariana sentiu quase pena. Quase. Saia, disse Dona Clarice, virando-se de costas para ele. A voz dela estava cheia de decepção. Deixe-nos. Preciso falar com a Mariana. Felipe saiu do escritório disparado, como se tivesse recebido a liberdade. Por algum tempo, o silêncio reinou novamente na sala. Apenas a lenha estalava na lareira. Mariana não sabia o que fazer ou dizer. Era apenas um peão naquele jogo assustador de terceiros. Finalmente, Dona Clarice olhou para ela. O olhar já não era de raiva, mas afiado, avaliador. Você não vai voltar para a casa dele. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Não, respondeu Mariana com firmeza. Pela primeira vez nas últimas 24 horas, sua voz não tremeu. Dona Clarice assentiu com satisfação. Eu imaginei, meu filho é fraco. Ele esconde alguma coisa, e esse tal Peixoto se aproveita disso. Eu quero saber o que é exatamente. Você era auditora, não era, Mariana? Sim, antes do casamento, eu verifiquei os antecedentes. Mariana ergueu as sobrancelhas com surpresa. Sim, trabalhei com auditoria financeira por 7 anos. Algo se mexeu dentro dela. Lembranças daquela outra vida, onde ela não era apenas a esposa do Ricardo, mas Mariana Lacerda, uma especialista respeitada. Ótimo, disse Dona Clarice. Significa que você sabe procurar e ver o que os outros não veem. A partir de amanhã, você começa a trabalhar no Grupo Drummond. Mariana paralisou de surpresa. Trabalhar? Sim, estou criando um novo cargo para você, minha consultora financeira pessoal. Você responderá apenas a mim. Vou lhe dar acesso total e irrestrito a todos os documentos, contas, contratos e servidores da empresa. Absolutamente tudo. Sua tarefa é encontrar a sujeira. Encontrar a alavanca que o seu marido usa contra o meu filho e quebrá-la. Você aceita? Aquilo era mais do que uma proposta de emprego. Era uma chance de vingança, chance de recuperar a dignidade, deixar de ser vítima e tornar-se caçadora. Sim, respondeu Mariana sem hesitar. Eu aceito. Na manhã seguinte, o motorista particular de Dona Clarice veio buscar Mariana. Levou-a até o enorme edifício moderno de vidro e concreto no centro da cidade, a sede do Grupo Drummond. Na entrada, já a esperavam com o crachá. Assim que ela entrou no enorme espaço aberto, onde dezenas de funcionários trabalhavam, as conversas começaram a diminuir. Olhavam para ela, cochichavam. Ela sentia na pele dezenas de olhares curiosos, julgadores e até maldosos. Ricardo não tinha perdido tempo. Ela lia nos olhos deles. Lá vai ela, a mulher do Peixoto, aquela histérica que ele expulsou de casa. Deve ter levado o coitado ao limite. Doía, mas a raiva era mais forte. Ela caminhou de cabeça erguida, olhando para a frente, em direção aos elevadores da diretoria. Deram-lhe uma sala pequena, mas privativa, com parede de vidro, ao lado da recepção do CEO. Felipe evitou-a o dia todo. Passava correndo pela sala dela, com o nariz no celular, fingindo não ver. Só no meio do dia, o chefe de TI, um rapaz nervoso de óculos, entrou. Dona Mariana, começou ele gaguejando. Dona Clarice ordenou. Aqui estão seus dados de acesso ao sistema. A senhora tem, nível máximo de acesso, administrador total. Vai ver absolutamente tudo. Se precisar de algo, é só chamar. Ele estendeu um envelope lacrado e saiu apressado, como se tivesse medo de se contaminar. Mariana ficou sozinha. Sentou-se à mesa, ligou o computador e digitou a senha. Ignorando a hostilidade do outro lado do vidro, mergulhou no trabalho. No mundo dos números, contratos e transações. No mundo que ela um dia conheceu e amou. Começou pelo tal Concreto do Sul.
Hora após hora, ela estudava os documentos. À primeira vista, parecia um projeto grande comum. Contratos de fornecimento, notas fiscais, guias de transporte. Mas seu olho treinado começou a notar estranhezas. Os preços da brita e do vergalhão estavam superfaturados em uns 40% em relação ao mercado. Os serviços de transporte eram prestados por uma empresa de fachada, aberta há um mês, e o custo era astronômico. O dinheiro ia para contas de empreiteiros duvidosos e era sacado logo em seguida. Ao final do dia, Mariana tinha o quadro completo. O projeto concreto do Sul não era apenas um fracasso. Era um esquema gigante e bem organizado de desvio de dinheiro da empresa. O prejuízo já estava na casa dos milhões. Aquilo era mais do que suficiente para demitir Ricardo por justa causa e até abrir um processo criminal por estelionato. Mas algo não batia: o medo de Felipe. Não parecia medo de um gestor que fracassou num projeto. Mesmo se a mãe descobrisse o prejuízo, ele poderia jogar a culpa no Ricardo, posar de enganado e incompetente, mas nada além disso. Não. Ricardo o segurava por outra coisa, algo pessoal, algo vergonhoso. O escritório esvaziou, escureceu lá fora. Mariana continuava na frente do monitor. Se a alavanca não estava nos documentos oficiais, estava em outro lugar. Ela começou a vasculhar metodicamente todo o servidor corporativo. Usou seus direitos de administradora para olhar as pastas pessoais dos funcionários, arquivos de e-mail, logs do sistema. Procurou pelas palavras-chave: Peixoto, Sul, dívida, chantagem. As horas passavam, os olhos ardiam de cansaço. E então, tarde da noite, numa das pastas do sistema onde usuários comuns nunca entram, ela encontrou um diretório oculto com o nome inofensivo Backup 2024 e dentro apenas um arquivo de vídeo com um nome longo feito de números, parecendo data e hora. O ano era o anterior. O coração de Mariana acelerou. Ela colocou os fones de ouvido que encontrou na gaveta e clicou 2 vezes no arquivo. O player de vídeo abriu. A imagem era granulada, preto e branco, filmada por uma câmera de segurança em algum lugar perto do teto. A câmera mostrava uma mesa numa cabine reservada de um restaurante caro. À mesa estava Felipe. Ele olhava nervosamente para os lados e checava o relógio constantemente. 1 minuto depois, outro homem entrou na cabine, alguém que Mariana não conhecia. Parecia muito seguro de si. Cumprimentaram-se brevemente. O desconhecido abriu sua pasta e tirou algo embrulhado em um pano escuro. Colocou sobre a mesa, depois disse algo a Felipe, apontando para o pacote. Felipe hesitou. Olhava para o pacote, depois para o interlocutor. Finalmente, assentiu devagar. Pegou o pacote e o escondeu rapidamente na própria pasta. Apertaram as mãos e o desconhecido saiu. Mariana rebobinou o vídeo e pausou no momento em que a câmera mostrava o rosto do segundo homem em close. Fez uma captura de tela e jogou a imagem na busca. Em 1 segundo, soube quem era. Era o diretor comercial do principal e mais impiedoso concorrente deles no mercado da construção civil. E então notou outro detalhe: no canto da tela, a data e a hora da gravação. Quase exatamente 1 ano atrás, 2 dias antes de o Grupo Drummond perder inexplicavelmente a licitação para a construção de um bairro inteiro. Uma licitação que foi vencida pela empresa daquele mesmo concorrente. Tudo se encaixou. Era suborno, uma propina enorme em dinheiro vivo. O CEO Felipe Drummond vendeu a própria empresa e Ricardo Peixoto, de alguma forma, conseguiu essa gravação e ficou sentado em cima dela por 1 ano inteiro, como uma aranha na teia, sugando lentamente milhões da empresa através de projetos fantasmas, sabendo que o chefe não daria um pio. Ele estava totalmente nas mãos dele. Mariana recostou-se na cadeira. Um suor frio brotou na testa. Olhava para o rosto congelado de Felipe na tela, escondendo a pasta com a propina, e entendia que tudo era muito pior do que pensava. O inimigo não era apenas um marido tirano e cruel. O inimigo era todo aquele sistema podre, construído no medo, na fraqueza e na traição. E Dona Clarice nem desconfiava. Mariana estava sentada no escritório vazio e ecoante. Olhando para a tela onde o rosto de Felipe Drummond estava congelado, ela copiou o arquivo de vídeo para um pendrive que achou na gaveta,
Depois deletou o original da pasta e limpou o histórico de suas ações no servidor. O instinto de ex-auditora funcionou sem falhas. Primeiro, garantir a prova. Desligou o computador e levantou-se. As pernas pareciam de algodão. Na cabeça martelava um pensamento. Não era sobre dinheiro. O negócio do Concreto do Sul era apenas cortina de fumaça, um biombo atrás do qual Ricardo escondia a verdadeira chantagem. Ele não só roubava dinheiro, ele segurava o CEO, o filho da dona, pelo pescoço. Felipe não era apenas fraco, era corrupto. Mariana voltou para a mansão de Dona Clarice no primeiro táxi da manhã que conseguiu chamar. Não acordou a dona da casa. Foi silenciosamente para o quarto de hóspedes e deitou-se, mas o sono não vinha. Deitada de olhos abertos, a cena muda da propina passava repetidamente diante dela. Agora entendia tudo. Entendia o medo animal de Felipe, a arrogância de Ricardo. Ele era intocável porque era protegido por quem deveria puni-lo. Levantou-se, tomou banho e vestiu novamente a roupa sóbria emprestada. Precisava decidir o que fazer. Mostrar o vídeo para Dona Clarice significaria destruir Felipe. Não apenas demiti-lo, mas possivelmente mandá-lo para a cadeia. Isso causaria um escândalo monstruoso que poderia abalar todo o grupo Drummond. A reputação da empresa seria destruída. O que seria das centenas de funcionários simples? E se ficasse calada? Então Ricardo continuaria sugando dinheiro da empresa impunemente, protegido pelo medo de Felipe. Continuaria sendo marido dela, continuaria humilhando-a, sabendo que ela nada poderia fazer. Não, essa opção era impossível. Desceu para o café da manhã. Dona Clarice já estava à mesa, lendo o jornal. Lançou um olhar perspicaz para Mariana. Encontrou alguma coisa? Perguntou ela diretamente. Encontrei muitas inconsistências nos documentos do Concreto do Sul. O prejuízo é de milhões. É suficiente para demissão e investigação, respondeu Mariana com cautela. Dona Clarice largou o jornal. Não estou perguntando sobre isso. Você encontrou o motivo pelo qual meu filho tem medo dele? Mariana hesitou por um instante. Acho que preciso falar primeiro com o Felipe, disse ela por fim. A sós. Dona Clarice olhou para ela atentamente e depois assentiu. Tudo bem, vá em frente. De volta ao escritório, Mariana chamou Felipe à sua sala através da secretária. Não foi ela quem foi até ele. Ele veio até ela. Isso era importante. A secretária ergueu as sobrancelhas com surpresa, mas passou o recado. 5 minutos depois, Felipe entrou na sala, fechando bem a porta. O rosto estava tenso. Algo urgente? Perguntou ele, tentando soar oficial. Mariana inseriu silenciosamente o pendrive no notebook, virou a tela para ele e deu play no vídeo. Nos primeiros segundos, Felipe olhou para a tela sem entender. Depois o rosto dele começou a mudar. Reconhecimento, choque, horror. Ele via a própria mão na tela pegando o pacote com dinheiro. O sangue fugiu do rosto dele, ficou branco como papel. Abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. O vídeo acabou. Silêncio na sala. Isso é montagem, fake news. Ele finalmente conseguiu rouquejar. A voz tremia. Não gaste meu tempo, Felipe, respondeu Mariana calmamente. Trabalhei 7 anos com auditoria. Sei diferenciar montagem de original. Quero ouvir a verdade. Como essa gravação foi parar com o Ricardo? Felipe desabou na poltrona, escondendo o rosto nas mãos. Os ombros tremiam. O CEO de uma empresa multimilionária chorava na sala da mulher que seu subordinado jogou na neve há 2 dias. Foi um erro. Um único erro. Eu juro, balbuciava ele entre soluços. Eu tinha problemas na época, dívidas pessoais grandes, e esse contrato, ele era tão importante. Eles vieram até mim, ofereceram. Achei que ninguém nunca saberia. Fui um idiota. Ele levantou os olhos vermelhos e inchados para ela. Não sei como ele descobriu. Talvez alguém do restaurante, talvez ele mesmo estivesse me seguindo. Não sei, mas 1 mês depois disso, ele veio até mim, colocou um pendrive na mesa e disse: agora vamos trabalhar de um jeito novo. E pronto. Fiquei preso na armadilha. Ele começou a me trazer essas notas fiscais falsas do Concreto do Sul para assinar. Primeiro as somas eram pequenas, depois cada vez maiores. Eu sabia que ele estava roubando, mas não podia fazer nada. Se a mamãe descobrisse, ela me destruiria. Ela nunca me perdoaria.
Ele falou muito, de forma desconexa, despejando nela toda a sua dor, medo e humilhação. Contou como Ricardo zombava dele, como o obrigava a assinar documentos, como se deliciava com o poder. O concreto do Sul era a fachada para o dinheiro que Ricardo extorquia dele pelo silêncio. Ele não apenas roubava a empresa, cobrava taxa pelo serviço de encobrir a traição do CEO. Quando ele terminou, Mariana ficou em silêncio por um longo tempo. A raiva que sentia por aquele homem transformou-se em uma compaixão cheia de nojo. Ele era fraco e estúpido, e agora pagava por isso. Mas a fraqueza dele destruía a vida dela também. Levante-se, disse ela baixo, e vá trabalhar. Vou pensar no que fazer. Ele saiu, deixando-a a sós com aquele segredo terrível. Agora ela sabia de tudo. Mas o que isso lhe dava? Ela tinha o destino de Felipe nas mãos, mas o seu próprio destino continuava nas mãos de Ricardo. Ricardo, aparentemente, sentiu que o laço estava apertando no pescoço. Ele percebeu que Mariana não estava no escritório apenas tomando café, e contra-atacou. No horário de almoço, Mariana decidiu ir ao banco mais próximo sacar um pouco de dinheiro vivo. Não tinha 1 centavo. Todas as suas coisas ficaram em casa. Entregou ao caixa o cartão conjunto dela com Ricardo. Digite a senha, disse a operadora. Mariana digitou. A moça olhou para o monitor por alguns segundos. Desculpe, saldo insuficiente. Como insuficiente? Surpreendeu-se Mariana. Verifique de novo, por favor. Deve ter. A moça virou o monitor para ela. Na tela brilhavam os números. Saldos R$10. Todo o dinheiro foi sacado da conta hoje de manhã. Zeraram tudo, disse a caixa com solidariedade. Mariana sentiu o chão sumir. Ele fez isso. Deixou-a sem nenhum tostão. Saiu do banco sentindo-se humilhada. Não foi apenas um golpe financeiro, foi um recado. Você não é nada sem mim. Você não tem nada. Voltou para o escritório, furiosa e devastada. Ele queria quebrá-la, mas conseguiu o contrário. Agora não restavam dúvidas. Ela iria até Dona Clarice e mostraria tudo. Que haja escândalo, que tudo desmorone. Ela não permitiria mais ser pisoteada nem por ele, nem por ninguém. Estava prestes a ir para a sala da dona da holding, quando, de repente, seu celular tocou. O número era restrito, mas ela reconheceu. Era o telefone fixo dos pais, lá na cidadezinha do interior, a 1000 quilômetros dali. Mãe, atendeu ela, sentindo a alma aquecer um pouco. A voz da mãe era o que ela precisava agora. Mas em vez da saudação calorosa habitual, ouviu um choro abafado do outro lado da linha. Mari, minha filha, o que aconteceu? O que você fez? Mãe, o que foi? Acalme-se, explica, preocupou-se Mariana. O Ricardo me ligou, dizia a mãe, engasgando com o choro. Ele contou tudo. Meu Deus, que vergonha! Como você pôde, Mari? Eu e seu pai não te criamos assim. Mariana paralisou. Não estou entendendo. O que ele te contou? Mãe, ele disse que você está traindo ele, gritou a mãe. Que você arrumou outro homem e ele, coitado, aguentou até o último momento e depois te expulsou. Senhor, nossa família inteira está desonrada. O que as pessoas vão dizer? Mariana ouvia e um frio glacial a tomava por dentro. Um frio pior do que naquela noite na varanda. Era uma traição que ela não esperava. Ele não tirou apenas o dinheiro, tirou o último refúgio, o apoio da família. Envenenou com a mentira a única fonte onde ela poderia encontrar consolo. Mãe, isso não é verdade, sussurrou ela, mas a voz era quase inaudível. Não é verdade? Chorou a mãe ainda mais alto. Ele estava arrasado, sofrendo tanto. Disse que está pronto para te perdoar se você cair em si. Mari, filha, eu te imploro, tenha juízo. Ligue para ele, peça perdão. Família tem que ser salva. Não importa como o marido seja, você tem que preservar a honra da família. Mariana ficou em silêncio, segurando o telefone no ouvido. Ouvia o choro da mãe implorando para que ela se desculpasse com o homem que quase a matou. E naquele momento ela entendeu. Estava absolutamente sozinha. No mundo inteiro não tinha mais ninguém. Ricardo venceu.
Isolou-a completamente. Mariana baixou o telefone lentamente. Não chorou. As lágrimas tinham acabado. O choro da mãe, implorando para salvar a honra da família, soou como uma sentença de morte para sua vida passada. Lá, na cidade pequena, ela já tinha sido julgada e enterrada. A traição da mãe, acreditando cegamente na mentira, foi o último golpe que não a quebrou, mas, ao contrário, forjou algo novo dentro dela, duro e frio como aço. Agora não restava ninguém para decepcionar ou magoar. Não restava nada para salvar, apenas terra arrasada. E nessa terra estava o inimigo dela. Ela se levantou, foi até a janela do seu escritório temporário e olhou para baixo, para as pessoas que corriam na rua. Elas seguiam suas vidas, sem suspeitar das guerras travadas atrás das paredes de vidro dos prédios corporativos. A guerra dela deixou de ser pessoal. Não era mais apenas uma briga de esposa enganada com marido infiel. Agora ela lutava contra a fraqueza de Felipe, contra o julgamento da própria família, contra a mentira que Ricardo teceu tão habilmente ao redor dela. Para vencer, ela precisava de uma arma irrefutável que o destruísse completamente, sem atingir aqueles que eram culpados apenas de covardia. A gravação da propina era uma arma, mas suja demais. Poderia explodir nas mãos dela, soterrando aqui a empresa inteira. Não, ela iria por outro caminho, mais limpo, mais profissional. Saiu decidida da sala e foi até Dona Clarice. A dona da holding estava na sua mesa, analisando papéis. Levantou os olhos e Mariana percebeu que ela a esperava. Dona Clarice, eu verifiquei tudo, começou Mariana num tom profissional e firme. Sem nenhum traço da vítima de ontem. O Ricardo rouba sistematicamente e em quantias enormes. Todo o projeto concreto do Sul é uma ficção criada exclusivamente para encobrir desvios. Dona Clarice ouvia em silêncio. O rosto permanecia impenetrável. E o meu filho? Perguntou ela. O Felipe sabe disso, respondeu Mariana, escolhendo as palavras com cuidado, mas tem medo de pará-lo. O Ricardo tem algo contra ele. Não sei o que é exatamente, mas essa chantagem paralisou completamente a vontade do Felipe. Ele é refém dele. Era uma meia-verdade, a parte mais segura dela. Viu os lábios de Dona Clarice tremerem ao ouvir as palavras filho-refém. A dor de mãe misturou-se à fúria da proprietária enganada. Permita-me continuar, disse Mariana com firmeza. Preciso encontrar não apenas indícios nas contas, preciso encontrar o ponto final para onde exatamente vai o dinheiro roubado. Vou achar a conta para a qual ele desvia. Vou lhe dar provas que não poderão ser contestadas. Dona Clarice olhou para ela por um minuto longo. Via diante de si não uma mulher destruída, mas uma profissional focada e furiosa. E esse profissionalismo lhe causava respeito. Tudo bem, disse ela finalmente. Encontre. Você tem carta branca. De volta à sua sala, Mariana mergulhou no trabalho com energia renovada. Deixou as emoções de lado. Agora era apenas uma tarefa, complexa, mas executável. Abriu novamente os arquivos do Concreto do Sul e começou a desemaranhar o novelo. Rastreou cada pagamento enviado para as empresas de fachada. Depois, usando seu acesso de administradora, entrou no sistema de internet banking por onde passavam todas as operações financeiras da holding. Puxou os arquivos e viu toda a cadeia. O dinheiro caía nas contas das empresas laranjas em poucas horas, às vezes minutos, era fracionado em quantias menores e transferido adiante. Trabalhou sem parar, esquecendo da comida e do tempo. Na tarde do segundo dia, encontrou o que procurava. Todos os fios, todos os riachos de dinheiro roubado acabavam desaguando em um único fluxo. Iam para a mesma conta em um pequeno banco comercial que não tinha nenhuma relação com as atividades do Grupo Drummond. O mesmo número de conta, de novo e de novo. Mas a quem pertencia essa conta? O banco não daria essa informação assim. Poderia pedir para Dona Clarice acionar seus contatos, a segurança, mas queria levar aquilo até o fim sozinha. Copiou o número da conta e iniciou uma busca global em toda a rede interna da empresa. Em todos os documentos, todos os bancos de dados, todos os arquivos armazenados nos servidores por anos. Buscava qualquer menção àquela combinação de 20 dígitos.
A busca durou quase 1 hora, e quando o resultado apareceu na tela, o coração de Mariana falhou uma batida. Encontrou-se um único documento. Era uma ficha de funcionário do RH, preenchida há 3 anos. Na seção Informações Adicionais, o funcionário pedia para depositar parte do salário na conta indicada como contribuição voluntária para a Previdência Privada. O número da conta batia até o último dígito. Mariana abriu o arquivo pessoal. Da foto, uma mulher jovem e bonita, com um sorriso confiante, olhava para ela. Beatriz Fagundes, 30 anos, gerente regional de vendas. Beatriz Fagundes. Mariana começou a procurar tudo sobre ela imediatamente. Puxou os relatórios de viagens, adiantamentos, e-mails corporativos, e o quadro começou a clarear. As viagens de Beatriz coincidiam incrivelmente em datas e cidades com as viagens de trabalho de Ricardo. Aquelas notas de hotéis que Mariana encontrava nos extratos familiares foram pagas nos mesmos dias em que Beatriz Fagundes estava na mesma cidade. O cheiro doce de perfume alheio no casaco dele, tudo se encaixou. Não era apenas uma cúmplice, era amante dele. A raiva queimou Mariana por dentro, mas ela se forçou a trabalhar. Fria e metódica. Começou a monitorar Beatriz em tempo real. Nos sistemas internos, via quando ela chegava ao trabalho, que tarefas executava. No dia seguinte, Beatriz não apareceu no escritório. Mariana entrou no sistema de ponto e viu que Fagundes tinha tirado folga por motivos pessoais. Era o que Mariana esperava. Não podia mais ficar sentada na sala, precisava ver tudo com os próprios olhos. Chamou um táxi e deu o endereço residencial de Beatriz, que achou no arquivo pessoal. Era um apartamento num prédio novo e bom. Mariana pediu ao motorista para estacionar do outro lado da rua, de onde se via bem a portaria. Pagou a ele pelas horas de espera. Esperou. 1 hora, 2. Não sabia exatamente o que esperava. Mas a intuição dizia que estava no caminho certo. Finalmente, o portão abriu. Beatriz saiu. Usava um casaco largo, mas mesmo ele não conseguia esconder a barriga levemente arredondada. Beatriz não foi para o ponto de ônibus. Foi até uma praça pequena e sentou-se no banco, checando algo no celular. 10 minutos depois, um táxi parou. Beatriz entrou e saiu. Mariana ordenou ao seu motorista: "Siga aquele carro, mas mantenha a distância." A perseguição foi curta. O carro de Beatriz parou em frente a um centro médico particular. Na fachada, em letras grandes: Clínica de Saúde Reprodutiva e Medicina Fetal. Mariana pediu para o motorista parar um pouco mais à frente e voltou a esperar. O tempo se arrastava tortuosamente. Olhava para as portas da clínica e um nó gelado crescia no peito. Passou cerca de 1 hora até as portas se abrirem novamente. Beatriz saiu na varanda. Não parecia mais tensa. No rosto dela havia um sorriso feliz, pacífico. Numa mão segurava uma pasta pequena e na outra algumas fotos que olhava com ternura. Mesmo de longe, Mariana entendeu o que era. Imagens de ultrassom. E naquele momento, um SUV preto conhecido encostou devagar na frente da clínica. O SUV dela. O carro que Ricardo chamava de carro da família. Ricardo estava ao volante. Ele não notou o táxi parado ao longe. Olhava apenas para Beatriz. Desligou o motor, saiu do carro e foi até ela. Abraçou-a com cuidado, com carinho, e depois colocou a mão na barriga dela. Mariana não via aquele olhar terno e cuidadoso nele há anos. Beatriz disse algo rindo e mostrou as fotos. Ele pegou, olhou atentamente, e o rosto dele se abriu num sorriso tão feliz que Mariana nunca tinha visto nele, nem no dia do casamento deles. Ele a beijou, depois colocou a mão na barriga dela de novo e sussurrou algo. Entraram no carro e foram embora. Mariana ficou imóvel, olhando o carro se afastar. Faltava ar. Ela entendeu tudo. Não era apenas uma traição. Não era apenas um caso. Ele não roubava dinheiro só para si. Ele estava construindo uma nova vida, uma nova família, com uma nova mulher que carregava um filho dele. E ela, Mariana, era apenas um estorvo nesse esquema, uma coisa velha e incômoda da qual precisava se livrar. E ele se livrou dela da maneira mais cruel, jogando-a no relento. Não fez isso num acesso de raiva. Estava limpando o terreno para a sua nova vida feliz, e nessa vida não havia lugar para ela.
O taxista pigarreou, quebrando o silêncio no carro aquecido. Para onde agora? Perguntou, olhando Mariana pelo retrovisor. Ela olhava fixamente para a frente, para o ponto na estrada onde o SUV preto do marido tinha acabado de sumir. Dentro dela não havia lágrimas nem desespero. A dor que a rasgava ao meio 1 minuto atrás cristalizou-se, transformando-se em algo diferente, numa fúria fria, calma e avassaladora. Ele não apenas a traiu, ele a estava apagando, planejada e impiedosamente limpando o espaço para a nova vida dele, construída sobre as ruínas da dela. Para o escritório, a voz dela soou estranha, surda e firme. E rápido. Por favor. Ficou calada o caminho todo, repassando na cabeça não a cena de ternura com a amante, mas números, contas e nomes de empresas fantasmas. O pessoal desapareceu. Restou apenas o trabalho, a missão, a investigação que ela deveria levar até o fim. Agora sabia que não procurava apenas dinheiro roubado. Procurava os recursos investidos na fundação da nova família do marido, e ela arrancaria essa fundação pela raiz. De volta à sala vazia, trabalhou com energia redobrada e febril. Agora que sabia o nome da cúmplice, tudo ficou mais simples. Abriu novamente a ficha de Beatriz Fagundes. Salário modesto, benefícios padrão. Mas nos documentos financeiros ligados a ela, acontecia algo inimaginável. Mariana começou pelos relatórios de despesas, dezenas deles no último 1 ano e meio, viagens para cidades onde o Grupo Drummond nem tinha interesses, notas fiscais de hotéis com preços inflacionados, contas de restaurantes com valores comparáveis ao salário mensal dela. E em cada relatório, em cada nota, a assinatura de aprovação. Gerente de logística, Ricardo Peixoto. Ele aprovava pessoalmente todas aquelas despesas falsas. Mas isso eram trocados. Dinheiro de pinga. O roubo real passava por outro esquema. Mariana encontrou dezenas de contratos de prestação de serviços de consultoria firmados entre o Grupo Drummond e a MEI Fagundes B. Beatriz, pelo jeito, também era microempreendedora individual. Ela supostamente prestava consultoria à própria empresa sobre análise e logística de mercados. Absurdo! As notas de serviço eram feitas às pressas, sem detalhes. Análise realizada, relatório entregue. E sob cada nota, 2 assinaturas. Prestador, Fagundes, tomador, aceitando o serviço em nome da Drummond. Peixoto. Ele pagava a ela dinheiro da empresa por serviços inexistentes. Dezenas, centenas de milhares de reais todo mês. Era um esquema descarado, primitivo, mas funcionava porque era protegido pelo medo de Felipe. Nenhum auditor, nenhum controlador financeiro ousaria questionar um negócio aprovado pessoalmente pelo chefe de logística e blindado pelo silêncio do CEO. Mariana juntou todos esses documentos numa pasta separada. As provas já eram suficientes para mandar tanto Ricardo quanto a amante grávida para a cadeia. Mas ela sentia que ainda não era tudo. Eram apenas riachos. Onde desaguava o rio? Eles não poderiam simplesmente guardar milhões em dinheiro vivo debaixo do colchão. Esse dinheiro deveria estar trabalhando. Deveria estar construindo aquela tal nova vida. Ela mudou o foco dos documentos financeiros para as comunicações. Usando seu acesso de administradora, obteve acesso total ao e-mail corporativo de Beatriz e a tudo que estava no computador de trabalho dela. Começou buscando por palavras-chave: conta, transferência, compra, imóvel, nada. Eram espertos o suficiente para não discutir isso no e-mail da firma. Então Mariana foi mais fundo. Rodou um programa de recuperação de arquivos deletados no disco de rede de Beatriz. Foi um processo demorado. Hora após hora, a barra verde se arrastava na tela e Mariana olhava sem piscar. E então, tarde da noite, o programa terminou. Surgiu uma lista de centenas de documentos apagados. Relatórios antigos, apresentações inúteis, fotos pessoais. Começou a verificar tudo metodicamente e achou, bem no final da lista, um arquivo discreto, deletado há mais de 6 meses. Um documento Word com o nome Contrato Social. Com os dedos trêmulos, ela abriu. Era um modelo de contrato social de uma sociedade limitada.
O nome da empresa era novo, desconhecido. Construtora Horizonte Lita. Mariana jogou o nome rapidamente no site da Receita Federal para consultar o CNPJ. A empresa tinha sido aberta há 8 meses. Ramo de atividade, obras de alvenaria e construção civil. Concorrente direta do Grupo Drummond. Como sócio administrador constava um tal de Valdir Souza. Um nome que não lhe dizia nada. Um laranja, sem dúvida. Mas o mais interessante estava em outro lugar. No rascunho do contrato social que ela encontrou na seção dos sócios, havia 2 nomes que depois, obviamente, foram substituídos pelo laranja Valdir. Primeiro, Beatriz Fagundes. Segundo, Ricardo Peixoto. Aí estava. A traição na sua forma mais elevada e hedionda. Ele não apenas roubava dinheiro, não apenas atraía. Ele usava os recursos da empresa de Dona Clarice, o dinheiro dela, a posição dela, para construir do zero uma firma concorrente. Não era apenas um ladrão, era um parasita que comia o hospedeiro por dentro lentamente para criar a própria cria. Na cabeça de Mariana, tudo se formou num quadro monstruoso. Começou a verificar adiante, já sabendo o que procurar. Entrou no banco de dados de clientes do Grupo Drummond e comparou com a lista de contratos que a construtora Horizonte conseguiu fechar naqueles meses. Achou essa informação no Diário Oficial. Vários clientes pequenos, mas lucrativos, da Drummond tinham rescindido contratos recentemente e migrado para a nova firma desconhecida, Horizonte. Ele estava roubando clientes. Depois, verificou o RH. Nos últimos 6 meses, 3 engenheiros projetistas sêniores pediram demissão da Drummond, rapazes talentosos que a própria Dona Clarice valorizava. Motivo oficial. Proposta de mercado. Mariana gastou mais 1 hora e, pelas redes sociais, LinkedIn, achou os novos empregos deles. Os 3 agora trabalhavam na construtora Horizonte. Ele roubava não só clientes, mas os melhores cérebros. Sugava a vida, o sangue, a inteligência da empresa. E então veio o estalo. Lembrou-se das conversas que ouviu nos corredores nos últimos dias. Todos discutiam o mesmo evento, o fracasso do Grupo Drummond na maior licitação pública estadual para a construção de um novo complexo habitacional. Era o projeto do ano, a fatia mais gorda. Todos tinham certeza da vitória. E, de repente, a derrota. Oficialmente, foi anunciado que a proposta da Drummond foi desclassificada por questões formais. Algum erro na documentação. Felipe ficou furioso, deu uma bronca em todo o departamento, mas já era tarde. E quem ganhou a licitação? Uma empresa jovem e ousada, que ofereceu condições um pouco melhores. Uma empresa chamada Construtora Horizonte. Mariana ficou sem ar. Correu para o arquivo do servidor corporativo na seção de documentação de licitações. Achou a pasta daquele projeto perdido. Abriu a lista de responsáveis. Pela preparação e envio final do pacote de documentos respondia uma pessoa. O gerente do projeto, Ricardo Peixoto. Mariana começou a olhar as centenas de páginas da proposta. Tudo estava perfeito. Cálculos, plantas, orçamentos. Ela já começava a achar que era apenas uma coincidência monstruosa, mas não parou. Abriu a última parte, a mais importante. A garantia bancária e a certidão negativa de débitos. O documento estava lá, as assinaturas dos diretores financeiros estavam lá. Mas na última página, onde deveria estar o carimbo da empresa e a assinatura final do CEO, estava vazio. A folha estava em branco. No arquivo digitalizado enviado para o concurso, faltava a página principal. Não foi um erro acidental, foi sabotagem intencional. Ele não apenas roubou a vitória da empresa onde trabalhava. Ele pessoalmente estripou a proposta para que ela perdesse garantidamente. Sabotou a própria empresa para entregar um contrato bilionário para a firma criada com dinheiro roubado dessa mesma empresa. Mariana recostou-se na cadeira. Um zumbido no ouvido. Olhava para a página em branco no arquivo da licitação. E aquele vazio era mais eloquente que qualquer palavra. Era o fim. O toque final no quadro da traição total. Levantou-se, copiou tudo o que achou para o mesmo pendrive, onde já estava o vídeo da propina, e, sem desligar o computador, saiu da sala. Eram quase 6 da manhã
Em algumas horas o escritório estaria cheio, mas ela precisava agir imediatamente. Chegou à mansão quando o sol começava a pintar o céu. Dona Clarice, ao contrário do que ela esperava, já estava acordada. Sentada na sala de estar perto da lareira, enrolada num xale, olhava para o fogo. Parecia que estava esperando. "Conte", disse ela, sem virar a cabeça, quando Mariana entrou. Mariana se aproximou e estendeu o pendrive em silêncio. "Melhor eu mostrar." Foram para o escritório. Mariana colocou o pendrive no notebook de Dona Clarice e começou seu relatório. Falava calma, sem emoção, como numa prestação de contas para o conselho administrativo. Como se aquilo não dissesse respeito a ela, mas a estranhos. Primeiro mostrou o vídeo. Dona Clarice olhou para a tela, onde o filho pegava a propina, e o rosto dela virou pedra. Nenhum músculo se mexeu. Assistiu até o fim, e quando a área de trabalho apareceu de novo, disse baixo: "Continue." Depois, Mariana abriu a pasta com os documentos financeiros, os relatórios falsos de Beatriz, os contratos de consultoria fajutos, os pagamentos indo para a conta pessoal dela. Era a prova dos desvios e do romance. Dona Clarice, de novo, não disse uma palavra. Apenas olhava, e nos olhos dela, antes severos, nascia o gelo. Depois, Mariana abriu o contrato social da construtora Horizonte. O rascunho com os nomes de Ricardo e Beatriz, e ao lado a certidão da junta comercial, onde já constava o laranja, prova da criação da firma concorrente com dinheiro roubado. Aqui está a lista de clientes que eles levaram. Mariana abriu o próximo arquivo, e aqui a lista de engenheiros que ele tirou da sua empresa. O gelo nos olhos de Dona Clarice ficava mais espesso. O frio na sala era palpável. "E por último", disse Mariana, e a voz tremeu pela primeira vez. Abriu a proposta da licitação, mostrou o projeto perfeito e depois o arquivo final enviado com a página em branco no lugar do documento decisivo. Ele fez isso sozinho. Ele pessoalmente sabotou o negócio do ano para entregá-lo à empresa dele. Ela terminou. Um silêncio mortal pairou no escritório. Só se ouvia o estalar da lenha. Dona Clarice ficou muito tempo calada, olhando para a tela. Parecia ter parado de respirar, então virou a cabeça lentamente para Mariana. A fúria congelada nos olhos dela era tão forte que Mariana sentiu medo. Não era apenas a raiva de uma empresária enganada. Era a fúria de uma matriarca, cuja família, legado e obra de uma vida tentaram pisotear e destruir por dentro. "O jantar de gala anual da construção civil", pronunciou ela finalmente. A voz parecia o ranger de geleiras. "É daqui a 3 dias. Mariana não entendeu aonde ela queria chegar. "Sim, eu sei. Ele estará lá", continuou Dona Clarice, levantando-se. "Ele com certeza virá. Virá para saborear o triunfo, para olhar nos olhos do meu filho que ele mantém na coleira, para rir da nossa derrota na licitação. Ele virá para se embriagar com a própria vitória." Ela foi até a janela e olhou o amanhecer. "E ele será destruído." Ela se virou. Nos olhos não havia mais gelo. Havia fogo. "Você vai preparar uma apresentação, Mariana. Curta, clara, assassina. Com todas essas provas. Não vamos à polícia. Não agora. Primeiro haverá o julgamento público. Você vai mostrar isso no jantar de gala, diante de todo o conselho, diante de todos os diretores executivos, diante dos melhores funcionários, diante de todos cujo respeito ele tanto preza. Vamos destruir não só o negócio dele, vamos transformar em pó a reputação dele, o nome dele." Nos 2 dias seguintes, Mariana não saiu do quarto de hóspedes. Trabalhava na apresentação. Selecionava as provas mais contundentes, montava-as numa sequência lógica que seria impossível de ignorar. Primeiro o vídeo da propina, explicando por que tudo aquilo foi possível. Depois, as fraudes financeiras, a criação da concorrente e, no final, a sabotagem da licitação como apoteose da traição. Cada slide era um prego no caixão da carreira dele. Na noite anterior ao evento, bateram na porta do quarto dela. Era Felipe. Obviamente já sabia do plano da mãe. Estava pálido como a morte e as mãos tremiam. "Mariana, eu imploro", sussurrou ele ao entrar e fechar bem a porta. "Não faça isso, por favor. Vamos resolver tudo quietos.
Nós o demitimos, damos queixa na polícia, mas não precisa desse escândalo público. Por quê? Perguntou Mariana friamente, sem tirar os olhos do trabalho. Isso vai matar a reputação da empresa. E o vídeo... Se todos virem esse vídeo... Ele calou-se, incapaz de terminar. Você deveria ter pensado na reputação da empresa quando pegou dinheiro de concorrentes. Cortou Mariana. Eu sei, sou culpado, quase gritou ele. Mas entenda, será uma catástrofe para todos. Pense, talvez haja outra saída. Não tem outra saída, disse ela firme. Ele deve responder por tudo e vai responder publicamente. Felipe olhou para ela com desespero e terror. Entendeu que não a convenceria. Virou as costas e saiu do quarto em silêncio. Mariana acompanhou-o com o olhar e voltou ao notebook. A apresentação estava quase pronta. Faltavam uns toques finais, conferir tudo mais uma vez. Trabalhou até tarde da noite. Finalmente, perto das 2 da manhã, decidiu que estava pronto. Perfeito. Amanhã seria o fim. Salvou o arquivo, fechou o notebook e foi ao banheiro lavar o rosto antes de dormir. Quando voltou, 5 minutos depois, na tela do celular sobre a mesa, brilhava uma nova mensagem. De Ricardo. O coração falhou. Pegou o telefone. A mensagem era curta. Boa tentativa, querida. O Felipe acabou de me entregar tudo. Devia ter ficado congelando na varanda. Um frio percorreu a espinha dela. Não entendeu o que significava entregar tudo. Correu para o notebook, abriu, digitou a senha. A área de trabalho estava lá. Procurou a pasta da apresentação, abriu e viu que estava vazia. Começou a checar febrilmente outros diretórios, a lixeira, tudo apagado. Entrou no servidor da empresa na sua pasta de trabalho. Vazia. Abriu o e-mail para onde mandava os rascunhos. Vazio. Todos os arquivos, todas as provas que ela juntou por dias, sumiram. O notebook dela foi limpo remotamente por completo. Ela sentou e olhou para a tela vazia. Felipe? Ele não apenas implorou, ele atraiu. De novo. Ficou com medo da vergonha pública, correu para o Ricardo e entregou tudo. A informação sobre o plano, senhas, acessos. Fez um pacto com o diabo para salvar a própria pele. E agora ela não tinha nada, absolutamente nada. Amanhã seria o jantar de gala, onde Ricardo entraria triunfante, sabendo que ela estava desarmada. A derrota dela era total. Mariana estava sentada, encarando a tela vazia. O telefone com a mensagem de Ricardo estava na mesa como uma cobra venenosa. O silêncio no quarto luxuoso pesava, engrossava, transformando-se num horror viscoso. Essa nova traição era pior, muito pior do que a primeira na varanda gelada. Ricardo era um inimigo aberto, cruel, compreensível, mas Felipe... Ele era um aliado na desgraça, refém da situação como ela. O ato dele foi uma facada nas costas que pareceu a derrota final. Ele não só ajudou Ricardo, ele anulou todo o esforço dela, toda a dor, toda a luta. Mostrou a ela que estava sozinha contra os dois. Fechou a tampa do notebook devagar. Por dentro estava tudo queimado até as cinzas. Não havia raiva, nem vontade de lutar. Só um vazio surdo. Perdeu. Perdeu antes de começar a batalha. Como num sonho, levantou-se e saiu do quarto. As pernas a levaram pela casa silenciosa. Não sabia por que ia. Talvez só para dizer a Dona Clarice que acabou, que o plano falhou pela covardia do próprio filho. A porta do escritório da dona da casa estava entreaberta. Uma fresta de luz saía de lá. Mariana bateu de leve e entrou. Dona Clarice não dormia. Estava na poltrona de hobby lendo um livro. Levantou os olhos e no olhar não havia nem gota de surpresa. Acabou tudo, sussurrou Mariana. A voz não obedecia. O Felipe nos traiu. Foi até a mesa e colocou diante de Dona Clarice o celular com a mensagem aberta de Ricardo. Dona Clarice pegou o telefone, aproximou dos olhos, leu o texto curto atentamente. Depois colocou de volta na mesa com calma. No rosto não se via raiva, nem decepção. Nada. Eu sabia que meu filho era covarde, disse ela com voz linear e baixa, mas não achava que fosse burro. Mariana olhava para ela sem entender.
Aquela calma era mais assustadora que qualquer grito. Ele entregou tudo a ele, disse Mariana, sentindo um nó na garganta. Todos os arquivos foram apagados. Não temos mais nada. Amanhã ele vai a esse jantar como vencedor e não poderemos fazer nada. Dona Clarice olhou para ela como se Mariana fosse uma criança que não entende o óbvio. Você achou mesmo que eu confiaria provas tão importantes, o destino da minha empresa inteira, a um único notebook conectado à rede geral? Mariana paralisou. No mesmo dia em que você sentou pela primeira vez no computador do escritório, continuou Dona Clarice, eu dei ordem ao chefe da minha segurança pessoal. São pessoas que respondem apenas a mim, não ao meu filho ou a qualquer outra pessoa. Eles instalaram um sistema que duplicava em tempo real cada ação sua, cada arquivo aberto e salvo. Tudo o que você encontrava, no mesmo segundo era copiado para um servidor autônomo e protegido, que nem sequer está nesta cidade. Ela fez uma pausa, deixando Mariana processar. Todas as provas, Mariana, estão em total segurança. Cada documento, cada print e, claro, o vídeo. Mariana sentiu tontura. A esperança, fraca e tímida, começou a brotar sob a camada de desespero. Mas então, por quê? Mas o Felipe, por que ele fez isso? Por que contou ao Ricardo e ajudou a pagar tudo? E então Dona Clarice permitiu-se um leve sorriso frio. Era o sorriso de um general olhando para uma batalha já ganha. Essa, minha querida, foi a parte principal do meu plano. Ela levantou, foi ao bar e serviu água em 2 copos. Estendeu um a Mariana. Nosso inimigo, seu marido, é um homem arrogante e autoconfiante, mas não é burro. Se ele sentisse uma ameaça real, se sentisse que preparávamos uma execução pública, o que ele faria? Mariana pensou. Ele não iria ao jantar, fugiria. Tentaria esconder o dinheiro, destruir documentos. Exatamente, assentiu Dona Clarice. Ele sumiria do mapa e teríamos que caçá-lo por meses com processos e polícia. É demorado, sujo e ineficiente. Não, eu precisava que ele viesse sozinho para a guilhotina, feliz, relaxado e absolutamente certo da vitória. Precisávamos que ele se sentisse não uma vítima, mas um triunfador. Ela tomou um gole d'água. O medo do meu filho era nosso maior problema. Decidi torná-lo nossa maior arma. Ontem à noite, depois de implorar para você cancelar tudo, ele veio até mim. Estava em pânico. Percebi que o momento tinha chegado. Dona Clarice olhou nos olhos de Mariana. Eu disse a ele que falei com o Ricardo, e que o Ricardo supostamente se gabou de ter uma segunda cópia do vídeo da propina, que mesmo se destruíssemos a primeira, ele continuaria com ele na mão para o resto da vida, e após o escândalo, usaria a cópia por vingança. Mariana ouvia sem respirar. Começava a entender a lógica diabólica do plano. Meu filho entrou em pânico ainda maior, continuou Dona Clarice. Ficou entre a cruz e a espada, entre meu plano de exposição pública e a ameaça de chantagem perpétua do Ricardo. E então ofereci uma saída. Ordenei a ele. Vá até ele. Vá até o seu dono. Finja que mudou de lado definitivamente. Conte a ele sobre o meu plano. Diga que está horrorizado e quer ajudá-lo. Dê a ele acesso ao notebook da Mariana para que ele mesmo possa apagar tudo e ter certeza de que as provas sumiram. Ganhe a confiança total dele. Faça com que ele acredite que o perigo passou, que ele nos venceu. Mariana olhava para aquela senhora com um sentimento próximo ao horror sagrado. A visita dele a você, as súplicas, tudo parte do teatro. A traição dele não foi traição. Pela primeira vez em anos, meu filho fez exatamente o que a mãe mandou. Ele interpretou o papel dele. E a mensagem que o Ricardo mandou não é prova da sua derrota, Mariana. É a prova de que nossa armadilha funcionou perfeitamente. Ela foi até a mesa, pegou uma pasta fina e entregou a Mariana. A apresentação está pronta. Meus homens fizeram com base no seu material. Está tudo na ordem certa. Amanhã você subirá ao palco e apertará o botão. Mariana pegou a pasta. As mãos não tremiam mais. O desespero sumiu sem deixar rastro. No lugar dele, um vazio gelado e tilintante e prontidão absoluta. A armadilha estava armada. A fera, embriagada com a própria vitória, caminhava direto para ela. Mariana segurava a pasta fina,
e ela não parecia pesada. Era leve como uma sentença. Não dormiu a noite toda, mas não sentia cansaço. Em vez disso, instalou-se dentro dela uma calma fria. Ela não era apenas hóspede, nem vítima, nem vingadora. Era um instrumento, uma arma perfeitamente afiada nas mãos de uma mulher que nunca perdia. O salão de festas do melhor hotel da cidade estava magnífico. Enormes lustres de cristal banhavam de luz centenas de convidados em vestidos de gala e ternos caros. Uma orquestra tocava ao vivo. Garçons serviam champanhe. Era o triunfo do Grupo Drummond, a festa da força e do sucesso, apesar da recente perda lamentável da licitação. Mariana entrou no salão junto com Dona Clarice. Vestia um elegante vestido sóbrio cor de vinho, emprestado pela anfitriã. Mantinha-se atrás de Dona Clarice, na sombra dela. Todos os olhares, claro, estavam na matriarca, mas alguns reconheciam Mariana e começavam a cochichar. Ela sentia os olhares, mas ignorava. Hoje eles eram apenas cenário. Ricardo estava no centro do salão. Era o rei da noite. Ria, recebia cumprimentos, apertava mãos. Muitos se aproximavam e davam tapinhas solidários no ombro dele. Não esquenta com a licitação, Peixoto. Você fez o que pôde. Sabemos o quanto se esforçou. E ele assentia com um sorriso modesto e grato. O sorriso de Judas. Em certo momento, os olhares se cruzaram. Ele a viu, parada ao lado de Dona Clarice. No rosto dele passou surpresa, depois um sorriso de desprezo e triunfo. Deixou os interlocutores e caminhou direto para ela com um andar relaxado. Dona Clarice, naquele momento, afastou-se para falar com alguém do conselho, deixando Mariana sozinha. Não esperava te ver aqui, disse ele baixo, chegando bem perto. Cheirava a perfume caro e sucesso. Veio ver como vivem as pessoas de verdade? Mariana ficou calada, olhando nos olhos dele. A calma dela parecia irritá-lo. Ele esperava ver medo, lágrimas, humilhação. Tá calada por quê? Sibilou ele. Certo, não tem nada para dizer. Aliás, eu diria para você ir para casa, mas você não tem casa. Era a última palavra dele, a última gota de veneno. Mas não surtiu efeito, Mariana apenas sorriu levemente. Aquele sorriso, calmo e um pouco triste, o confundiu. Ele franziu a testa, tentando entender, mas já era tarde. A música parou. O mestre de cerimônia subiu ao palco e anunciou o discurso tradicional da fundadora e proprietária, Dona Clarice Drummond. O salão aplaudiu. Dona Clarice subiu devagar, foi ao púlpito e varreu os convidados com um olhar pesado e autoritário. Os aplausos cessaram. Boa noite, senhoras e senhores, colegas. A voz dela, amplificada, ecoou pelo salão. Todo ano celebramos nossas conquistas. Mas hoje quero falar não do passado, mas do futuro. Este ano, o futuro da nossa empresa foi salvo. E não foi por mim, nem pelo conselho, mas pela inteligência, coragem e diligência de uma mulher. Ela fez uma pausa e todos congelaram em dúvida. Mariana Lacerda, por favor, suba ao palco. Centenas de cabeças viraram para Mariana. Um silêncio confuso pairou. Ricardo, parado perto, congelou de boca aberta. Via a esposa, que expulsara na geada dias atrás, caminhar calma e segura até o palco sob os olhares da elite da cidade. Mariana subiu. Dona Clarice assentiu silenciosamente e afastou-se, deixando-a sozinha no púlpito. Na mão de Mariana havia um pequeno passador de slides. Ela apertou o botão. Os telões gigantes nas laterais do palco, que antes mostravam o logo da empresa, ganharam vida. E o primeiro slide não foi uma saudação, mas uma foto ampliada da assinatura de Ricardo Peixoto em uma das notas fiscais falsas da MEI Fagundes. Um murmúrio de espanto correu pelo salão. Ricardo empalideceu. Mariana apertou o botão de novo. Próximo slide. Os telões escureceram e começou o vídeo. A cabine de restaurante granulada em preto e branco. Felipe Drummond olhando nervosamente em volta e o pacote de dinheiro sendo escondido na pasta. O salão soltou uma exclamação. Todos viraram para Felipe, que estava perto do palco, branco como a morte. Ele não escondia os olhos. Olhava para a tela, aceitando sua punição. Botão. Próximo slide. O esquema do dinheiro. Setas
indo das contas da Drummond para as empresas fantasmas e convergindo na conta pessoal de Beatriz Fagundes. Botão de novo, e aparece a foto colorida, enorme. Ricardo abraçando ternamente a grávida Beatriz na frente da clínica. Nas mãos dela, o ultrassom. O casal feliz, futuros pais. Mulheres no salão arfaram. Alguém reconheceu Beatriz numa mesa ao fundo e apontou. Ela encolheu-se na cadeira, cobrindo o rosto. Botão, plantas e contrato social. Construtora Horizonte Litetda, com os nomes de Peixoto e Fagundes como sócios. Prova da criação da firma Parasita. E, finalmente, o último slide. O acorde final. A proposta da licitação perdida e a página em branco no lugar da assinatura e carimbo. Prova da sabotagem. Mariana abaixou o controle. Um silêncio mortal e ensurdecedor. Ninguém cochichava, ninguém tossia. Todos olhavam dos telões para Ricardo, parado no meio do salão como um animal encurralado. O rosto distorcido numa mistura de ódio e pavor. Acabou. Era irrefutável. Ele girou os calcanhares para fugir. Mas não tinha para onde ir. 2 homens de terno preto já se aproximavam silenciosamente da mesa dele. Outros 2 iam em direção à mesa onde Beatriz chorava. Dona Clarice cuidou de tudo. Policiais civis, convidados para o gala como segurança, agiram rápido e sem alarde. Ricardo não resistiu, estava quebrado. Quando o levavam algemado passando pelo palco, o olhar dele cruzou com o de Mariana. Nos olhos dele não havia mais ódio nem desprezo, apenas medo animal e incompreensão. Como? Como ela conseguiu? Nesse momento, Felipe subiu ao palco, foi ao microfone. O que vocês viram no primeiro vídeo é verdade, disse alto e claro, olhando para o salão. Foi meu erro, meu crime, e estou pronto para pagar por ele. A partir deste minuto, renuncio ao cargo de CEO do Grupo Drummond. Colocou o microfone no púlpito e, sem olhar para a mãe, desceu do palco. Dona Clarice foi ao microfone. Aceito sua renúncia, disse ela para as costas dele. Olhou Ricardo sendo levado algemado. Acompanhou-o com um olhar longo e frio. Depois virou-se para o salão, colocou a mão no ombro de Mariana e estendeu o microfone a ela. Mariana pegou. Olhou para o salão, para as centenas de rostos que agora a encaravam não com julgamento ou curiosidade, mas com choque e respeito. Ela recuperou a própria voz. Nossa empresa sofreu um golpe duro, disse calma e confiante. A voz não tremeu. Traição interna, mas isso nos fez mais fortes. A partir de amanhã, iniciamos um processo de auditoria interna completa e reestruturação. Vamos recuperar tudo o que foi roubado e seremos ainda mais bem-sucedidos. Dona Clarice me confiou a posição de CEO interina e eu aceito. Fez uma pausa, varrendo o salão paralisado com o olhar. E agora, se me permitem, a festa acabou. Amanhã todos nós teremos muito trabalho. Colocou o microfone na mesa e, sem olhar para trás, desceu do palco. Ela tomou o emprego dele, a liberdade dele, a reputação dele. Ela venceu absolutamente.